Amém, irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele esteja sempre entre nós. Irmãos, a mensagem de hoje, uma história bastante conhecida, tema de filme, de novela, a história de Noé, do dilúvio. Irmãos, eu sempre digo que quando nós estamos lendo a Bíblia, nós tentamos conhecer, a história por completo. Mas muitas vezes nós deixamos passar ali um detalhe importante. Então, o tema da mensagem de hoje é: Deus fechou a porta da arca por fora. Eu peço aos irmãos, por favor, que abram a Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 6, a partir do verso 5. E é também para mim uma alegria ter aqui duas ex-alunas, uma advogada, Ana Vitória, e outra odontóloga, dentista, Delis. Irmã Jaira, diz a Bíblia que a árvore é conhecida por seus frutos. E eu e Jaira tivemos o privilégio de ensinar a ela juntos. Bom, diz assim, a partir do versículo 5: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei sobre a terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de bufeiro, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Aí eu peço aos irmãos agora que no capítulo 7, no versículo de 12 a 16, versículo 12 do capítulo 7: E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus 3 filhos. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e de toda a carne, em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. Queridos irmãos,
Deus fechou a porta da arca por fora. Mas, no entanto, Noé já havia fechado a porta da arca por dentro. Este é o detalhe deste texto que eu trouxe para a nossa reflexão hoje. Deus fechou a única porta que a arca tinha por fora. A arca, ela tinha a porta por qual entrou Noé, sua família e os animais, e tinha na parte de cima apenas uma pequena janelinha, que foi por onde, já no final do dilúvio, Noé soltou lá a pomba, o povo, né, para ver se a terra já havia secado. E isso durou aí 1 ano. Noé levou cerca de 100 anos para construir a arca. Durante 40 dias, 40 noites choveu, até o dia 150 a água continuou sobre a terra, e com mais 150 dias a água foi baixando. Ou seja, do dia que começou a chover até o dia que desceram da arca foi mais ou menos 1 ano. Isto foi no ano 600 da vida de Noé. Noé, pela Bíblia, foi o segundo homem que mais viveu. Viveu 950 anos. Só perdeu para Metusalém 969. Amados irmãos, Deus criou tudo perfeito. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia, no sexto dia. E diz lá que, havendo terminado a obra no 7º dia, no 7º dia descansou. Tudo que Deus criou foi perfeito. Nada é por acaso. Mas, no entanto, Deus deu ao homem o livre-arbítrio. E ele escolheu o pecado. O pecado, nesse momento, significava que tudo aquilo que Deus tinha feito de perfeito, agora já não estava mais. E Deus se indignou grandemente contra os seres humanos. Este foi, vamos dizer, o primeiro mundo, o mundo antediluviano. Eu já ouvi muita gente dizer que esta aqui é apenas uma fábula, uma história que inventaram, mas a própria ciência já provou que houve sim um grande dilúvio sobre a terra. Aqui diz, logo no início, que Deus viu a maldade que se multiplicava sobre a terra, e que de toda a imaginação, de todo o pensamento que saía do homem aí, era só coisa má. Muita semelhança com os dias atuais. Eu acredito, não é, que Deus só já não destruiu novamente, porque Ele fez aliança com Noé, e que nunca mais daria cabo de toda a vida na terra. Porque se não fosse essa aliança, Ele já tinha destruído novamente. Então aqui, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. E alguém diz, como é que Deus, que sabe de tudo, pode se arrepender? Aqui foi uma forma do autor desse texto, que foi Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros, foi uma forma de dizer que Deus ficou entristecido, porque Ele criou tudo perfeito, e a coroa da criação de Deus foi o homem, foi o ser humano. E a coroa da sua criação, ou seja, o que mais perfeito Ele fez, foi justamente quem começou a destruir tudo que Ele havia feito. Então, quando o autor diz, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, foi uma forma de dizer que Deus ficou triste com tudo aquilo. E Deus aqui deu uma sentença. Ele disse que destruiria toda a vida que haveria aqui na terra. E aqui no versículo 8 diz, do capítulo 6, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor.
Irmãos, usemos agora um pouco de nossa imaginação. No Novo Testamento diz que nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Ou seja, as pessoas só viviam praticamente para farrar, alegrar-se, sem se preocupar com as coisas. E como o texto aqui também nos diz, só ter pensamento ruim. Então, este eram os dias que Noé vivia, onde tudo que estava em volta dele contribuía para influenciar os outros a também fazer o errado. Mas Noé, diz aqui o texto, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E esse achou graça é no sentido de que ele não fazia o que todos aqueles amigos, vizinhos, parentes, todo aquele pessoal que ele conhecia. Noé não seguiu o caminho deles. Então Noé tinha tudo para ser mais um, mas não foi. Ele achou graça porque se destacou diante de Deus. Todos aqueles que buscam separar-se do mundo e se voltar para Deus, acha graça aos olhos de Deus. E aqui diz: estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito. Nós também lembramos da história de Jó. Deus deu testemunho de Jó, e Jó era um homem justo, e Deus deu testemunho também de Noé. Noé era um homem justo e perfeito e andava com Deus. Foi esse aqui o segredo para Noé ser escolhido para, vamos dizer, salvar a espécie humana. Deus já tinha decidido acabar com tudo. Ele já tinha decidido por fim a toda a vida que havia na terra. E ele, olhando, viu Noé. Ele disse: este aqui anda comigo. E eu vou escolher para constituir a nova geração. O nome Noé significa consolo. O texto continua. Ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida, viu Deus a terra, e que toda a carne que estava sobre ela havia se corrompido. Deus disse a Noé que ele seria, vamos dizer, o portador daquela nova geração, e Deus mandou Noé fazer para si uma arca. O tamanho dessa arca é mais ou menos de um transatlântico hoje, enorme. E também, já foi, Jair, é comprovado pela ciência que ela existiu. O texto avança e diz que choveu 40 dias e 40 noites, que entraram os animais selvagens e os animais limpos, ou seja, aqueles animais domésticos e aqueles animais selvagens, que de toda a carne, todo espírito entraram de 2 em 2, e Deus fechou a arca por fora. Bom, este daqui foi o texto. Irmãos, a indignação de Deus levou a sua sentença de destruição da terra. O arrepender-se de Deus foi o que fez com ele acabasse com toda a vida. A arca simboliza aqui 3 coisas. A primeira coisa, a arca para os que estavam dentro era a salvação. A arca para os que estavam fora era o castigo. A arca era um tipo de Cristo, porque quem está em Cristo está salvo, e quem não está com Cristo não está salvo. Então a arca era um tipo de Cristo. Lá diz que tinha animais domésticos e tinha animais selvagens. Também a arca ela é um tipo da igreja. Não que eu esteja comparando pessoas com animais, mas que na igreja há aquelas pessoas, vamos dizer,
que já frequentam, que são conhecidas, que já decidiram seguir a Cristo, é como se elas fossem as domésticas, né? E aquelas pessoas que vêm, que fazem a visita, né? Que vêm de fora, é como se ela fosse aquela pessoa chamada, que é externa à igreja. Tinha os animais limpos, ou seja, os domésticos e os selvagens. Ou seja, aqueles que aceitaram a Cristo e aqueles que ainda não aceitaram. Por quê? Todos nós somos criaturas de Deus, mas somente aqueles que decidem seguir a Cristo são filhos. Então, muitos são criaturas ainda. É como se esses fossem os selváticos, como diz o título. A arca, além de ser um tipo de Cristo, um tipo de igreja, um tipo de castigo, um tipo de refúgio, diz aqui, e este para mim é o ponto principal do texto, que Deus fechou a arca por fora. Irmãos, imagine só. Noé durou aproximadamente 100 anos para construir a arca. Imagine o povo que morava ali perto dele, achava que ele era louco. Naquela região que ele vivia, ali nem chovia muito. E estava lá Noé, juntando madeira para construir a arca. Eu imagino, irmã Selma, que os que passavam ali perto, os que moravam ali, eles são doidos. Aqui nem chove muito e o cara está fazendo um barco. Alguém foi ajudá-lo? De jeito nenhum. Estava lá cortando madeira, cortando ali de forma para se encaixar uma com a outra. Toda a arca, ela foi, vamos dizer, vedada com betume. Betume é petróleo. Imagine Noé ali, que tem naquelas regiões petróleo que ele aflora na terra. Ele com um balde de petróleo ali e passando com argamassa. Alguém foi ajudá-lo? Foi nada. Eu acho que o pessoal ficava zombando da cara dele, ficava rindo, você é doido, você é doido. Ah, mas Deus falou com ele. Ah, falou nada. Se Deus tivesse falado, ele estava fazendo. E Deus também sabia que Noé era um homem piedoso. Quando começou a chover, e todos os animais já tinham ali entrado na arca de Noé e a sua família, Noé fechou a porta, depois que todos entraram. Bom, se só tivesse ficado por aí, quando a chuva começasse, que começou, eu tenho certeza que o povo ficaram na porta. Noé, a gente é vizinho teu, a gente é teu parente, tu ia lá em casa, tu vai me deixar morrer, Noé, pelo amor de Deus. Olha, já está falando de Deus. Quer ver um indivíduo se lembrar de Deus é na hora do apertar, meu Deus. Aí Noé fechou a porta por dentro. Quando a coisa começou a ficar séria, a água começou a subir, começou a ficar por aqui no pescoço, falou: Noé, abre essa porta, Noé, para que tu queres ficar aí dentro sozinho? Olha o tamanho da arca. Só tem 8 pessoas aí dentro. Para que tanto animal, Noé? Tu botasse os animais aí, não botasse a gente, Noé. Os animais são melhores do que a gente, Noé. Eu acho que o povo fica dizendo isso, irmão. Isso é uma leitura que eu faço, né? E o povo lá: abre essa porta, Noé. E Deus, como sabia que Noé, ele tinha um coração bom, ele era uma pessoa sensível, foi que Deus fez. Pá, fechou a porta por fora. Não adiantava mais a piedade de Noé. Mesmo que ele quisesse abrir a porta agora, não poderia. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre.
Quando o povo estava lá batendo na porta, pedindo socorro, Noé disse: olha, posso fazer mais nada. Vocês só faziam o que não prestava, ficavam zombando de Deus. Quando eu estava aqui construindo a arca, ficavam zombando da minha cara, achando que eu era doido. Tiveram um tempo todinho para se arrepender, não se arrependeram. E naquele tempo o povo vivia 600, 700, 800, 900 anos. Ou seja, o que não faltava era tempo para seguir a Deus. Mesmo assim, não seguia. Então a arca simbolizava o castigo para aqueles que estavam fora, porque a porta da salvação, ela estará aberta. E quando nós lemos o livro do Apocalipse, né, esta mensagem ela fica mais clara. Hoje, a porta da salvação está aberta. É como se a porta da arca estivesse aberta. Mas quando Cristo voltar e levar os deles, essa porta ela vai estar fechada. E não vai adiantar nada. Então, a arca também simbolizaria o fim dos tempos. Mas para aqueles que estão lá dentro, sabe por que Deus fechou a porta por fora? Porque imagine você ficar um ano dentro da arca, 8 pessoas. Se Deus não tivesse fechado a porta, Noé, ele tinha aberto para sair. Ele ou alguém da família dele tentar sair, porque não conseguia ficar ali dentro. Durante esse tempo, Deus não falou com Noé. Diz aqui no versículo 8, logo no versículo 1, diz aqui no versículo 8: e lembrou-se Deus de Noé. Capítulo 8, versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes. Durante esse tempo, Deus não falou com Noé e com ninguém que estava na arca. Eles estavam ali passando por uma grande tribulação. Eles estavam ali angustiados, sem saber o que ia ser depois. Eles só sabiam que estava chovendo. E só sabiam que depois parou de chover, que a água não tinha baixado. E eles ficavam: será que a comida que nós colocamos dentro da arca vai dar para todo mundo? E esses animais que estão aqui dentro, nós vamos ter que alimentá-los. Porque eles tiveram que alimentar todos os animais ali dentro. E todos aqueles animais também produziam dejetos. E eles tinham que limpar. Ou seja, eles não tiveram vida fácil lá dentro, não. Eles tiveram que trabalhar. Eu acho que muita gente pensa que na arca eles ficaram deitados na rede, né, se balançando. Eles trabalharam, irmã, eles trabalharam muito dentro da arca. Se a porta tivesse só fechada por dentro, eu aposto que na primeira briga ele teria: ó, vamos embora, não quero saber não, vou-me embora, não aguento mais estar aqui. Mais ou menos nessa pandemia, né? Eu fico em casa. Tinha dia que você não aguentava ficar dentro de casa. A arca, ela também, irmã Sunamita, simboliza a igreja, porque é assim: se você decidiu crer em Deus, confessar a Cristo, vir para a igreja, é como se você tivesse entrado na arca e Deus já tivesse fechado a porta por fora. Ah, não gostei de tal irmão, de tal irmã que olhou com a cara feia para mim, eu venho mais nada. Aí não vem mais para a igreja. Ah, eu queria cantar no Ministério de Música, mas a irmã Juliana disse que já tinha muita gente, eu não venho mais não, vamos. Aí não vem mais para a igreja. Ah, mas está inverno, está chovendo todo dia, eu não vou mais nada. Eu creio que Deus em casa também, né? O que não falta é desculpa para o indivíduo ir para a igreja.
Então, a porta fechada por fora também simboliza quando você está dentro do ministério, que Deus não permite que você saia. O que não falta é gente lhe criticando. O que não falta é gente dizendo que você quer ser melhor que os outros. O que não falta é gente lhe julgando, olhando você dos pés à cabeça para ver se você erra em alguma coisa. O que não falta é gente invejoso. E se você ficar prestando atenção em tudo que o povo diz, você acaba saindo da igreja. Então a porta fechada por fora também significa isso, que você não pode abrir mão do ministério. Então, se Deus lhe chamou para o ministério, assuma. Fácil não vai ser. Eles não ficaram lá deitados na rede dormindo nada. Eles ficaram trabalhando. Trabalharam 1 ano. E quando chegou na hora certa, qual foi a hora certa? Que as águas baixaram e que eles ficaram lá sobre o monte. Aí Deus abriu a porta. Ou seja, se Deus não tivesse fechado aquela porta por fora, eu acho ali que muitos teriam tentado abrir e se jogar, afogar-se, não queria levar à frente a obra de Deus. Mas estava lá Noé, a mulher, de casal briga. Noé, a mulher. Estava lá os 3 filhos, irmãos brigam. Estava lá as 3 noras e nora briga com sogra. Ou seja, o que não faltava era a oportunidade ali de conflito com eles. Se a porta tivesse só fechada por dentro, um ali, olha, eu vou embora, não quero saber não. As gerações, elas não teriam depois seguido. Então, Deus fechou a porta por fora para que, primeiro, a sentença dele fosse cumprida, de que ele destruiria toda aquela vida que não quis seguir ele, que aquela família depois repovoaria a terra. E Deus fechou a porta por fora como um sinal de que aquele que quer seguir a Cristo, a porta está aberta e ele entra. Depois que ele decide seguir a Cristo, ele fecha a porta. Ou seja, você optou, você confessou, você não sabe mais. Irmãos, esta era a breve mensagem que eu tinha para hoje. Que nós aproveitemos, que a porta da salvação está aberta. Porque o dia que ela fechar, quem está fora vai querer entrar e não vai poder. E os que estão lá dentro já estarão salvos.